Estamos de volta com notícias de Fortaleza aqui pela TV Terra do Sol. Olha, o alvará de funcionamento é o documento que autoriza o início de uma atividade estabelecida em um imóvel no município de Fortaleza, sendo emitido automaticamente a partir de atos declaratórios, podendo o alvará ser monitorado e o estabelecimento ser fiscalizado a qualquer tempo. Já o alvará de funcionamento social tem a mesma finalidade, mas é voltado especificamente para as microempresas e empresas de pequeno porte, bem como as entidades sem fins lucrativos. Todo estabelecimento comercial é obrigado a emitir e manter atualizado o alvará de funcionamento. Com o Código da Cidade em 2019, a Prefeitura de Fortaleza criou a categoria do alvará de funcionamento social. A medida estabeleceu uma taxa única de R$ 50 para a emissão do documento e, dependendo da empresa, pode haver isenção total desse pagamento. Ele é emitido para microempresa, empresa de pequeno porte, para as associações privadas que exercem atividade de interesse público, né, para entidades religiosas. E ele possui uma taxa diferenciada, né? Ele ou é os R$ 50, né, que é previsto já no Código Tributário também, desde 2019, né, ou é a isenção da taxa, conforme a classificação e o interesse público, né? Se ele for, por exemplo, uma associação que exerça uma atividade que é de interesse público, ele apresentando a documentação, ele é isento de taxa ou paga R$ 50, né? O Lar Torres de Melo é uma instituição de longa permanência para idosos e funciona há 115 anos em Fortaleza. Com a adesão e emissão do alvará de funcionamento social, o local reduziu a burocracia administrativa. O valor que antes era utilizado para pagar o documento, hoje traz inúmeros benefícios para a entidade. Todo recurso que entra, ou todo recurso que é dispensado, toda taxa que é dispensada, é benéfico. Com relação ao alvará social, foi assim uma medida super importante que a Prefeitura fez. Por quê? Porque a gente tinha, além do custo que a gente tinha com o alvará, tinha toda a burocracia de preparar toda a documentação e deixar fisicamente lá na secretaria específica, né? Com a lei, com a criação do alvará, facilitou tanto a questão do custo, como a facilidade da gente fazer online. Então, assim, foi uma conquista muito importante de todas as instituições, porque isso estava previsto anteriormente para algumas instituições, menos para as instituições beneficentes, né? E quando o prefeito atual fez isso, foi assim uma coisa muito, muito legal, porque facilitou a nossa vida. O alvará de funcionamento social é voltado para microempresas, empresas de pequeno porte e entidades sem fins lucrativos. Para ter mais informações sobre o benefício e emitir o documento, basta acessar o site portal.selma.fortaleza.ce.gov.br. Em 2019 foram 11.500 alvarás, né, de funcionamento emitidos, e em 2020 já aproximou desse número também, mesmo com a pandemia, a gente teve esse número já semelhante, né, então provavelmente esse ano vai superar um pouquinho o ano de 2019, e desse contexto, desse ano a gente pôde medir, né, são 70% dos alvarás de funcionamento emitidos classificados como alvará social. Então a gente entende que essa ação, né, esse instrumento que foi criado do alvará social, ele teve grande impacto no município, né, para a melhoria dos negócios. E para a gente conversar um pouco mais sobre a emissão dos alvarás de funcionamento e também dos alvarás sociais, nós estamos recebendo aqui nos nossos estúdios a Marcela Napoleão, que é gerente do projeto Fortaleza Online. Marcela, sem dúvida, a política adotada pela Selma, né, pela Prefeitura de Fortaleza, em facilitar o acesso aos alvarás e também favorecer para que os pequenos negócios, né, possam ser viabilizados, ter o seu alvará, sua formalização, realmente vem proporcionando um crescimento gradual na emissão desses alvarás aqui na capital, né? Sim, Rogério, e é muito importante a gente falar, quando a gente fala nesse acesso que o cidadão tem hoje ao poder público, é um fato que está acontecendo não só em Fortaleza, na verdade Fortaleza foi começou, né, foi onde começou o licenciamento pelo Fortaleza Online, que é o licenciamento informativo, que é por onde as pessoas emitem o seu alvará de funcionamento atualmente.
sem nenhum tipo de análise, sem nenhum tipo de vistoria prévia, monitoramento sem burocracia, prévio. né? Exatamente, e é interessante isso porque Fortaleza foi a primeira capital que se propôs a esse sistema, esse novo modelo de licenciamento. E aí a gente percebe através dos nossos números a adesão das pessoas ao alvará de funcionamento desde que nós migramos para a plataforma do Fortaleza Online. E isso, de certa forma, ajuda realmente a cidade a ter um funcionamento dos estabelecimentos dentro do que diz a lei, né? Porque havia uma informalidade muito grande, Exatamente. Muita gente funcionava sem a devida emissão do alvará, né? Exatamente. Primeiro porque, anteriormente, as pessoas se instalavam e não tinham nenhum documento. Então, elas não sabiam se, de acordo com a legislação urbana, elas poderiam, de que forma elas poderiam estar lá, né? E hoje elas têm essa garantia, inclusive elas têm a garantia através do primeiro passo do alvará de funcionamento, que é a consulta de adequabilidade, que a pessoa vai informar o local do estabelecimento dela, a sua atividade, a sua área, e de forma automática e gratuita, isso é antes do alvará, ele vai saber se ele pode estar lá, de que forma ele pode estar lá, quais são as licenças necessárias para que ele se estabeleça naquele local. E com isso, com essa ferramenta, ele garante que ele está em acordo, né, com a legislação urbana e pode aí emitir seu alvará, suas licenças que forem necessárias para o funcionamento do seu estabelecimento. E o que é necessário, Marcela, hoje para você solicitar um alvará? Qual é o quadro, vamos dizer assim, de necessidade para que ele possa pedir à Prefeitura, à Selma, esse documento? Bom, existem alguns critérios que são classificados dependendo da atividade dele, mas de forma geral ele vai precisar sempre da consulta de adequabilidade, que é esse primeiro passo que eu falei aqui para vocês, aprovada nessa consulta com resultado deferido. Depois dessa consulta, ele vai inserir essa consulta no sistema e ele vai anexar a documentação. O que acontece? Quando essa atividade ela tem algum potencial poluidor classificado pela lei, ele necessita posteriormente de uma licença ambiental. Hoje nós não pedimos mais licença ambiental no alvará. Então, assim, para o alvará de funcionamento vai ser a consulta de adequabilidade e vai ser o Corpo de Bombeiros, porque, enfim, é uma regra estadual e nós temos que solicitar o protocolo, o número do certificado de conformidade do Corpo de Bombeiros. Mas, do mais, é só a informação que ele presta ao sistema. Todas as documentações são complementares. Agora, é importante, né, quando há essa solicitação pelo meio digital, há, por parte do poder público, a confiabilidade nas informações que estão sendo repassadas, mas normalmente aquela empresa está passível de uma fiscalização posteriormente por parte da Prefeitura, no sentido até de confirmar aquelas informações que foram passadas anteriormente, né? Exatamente. E isso aí é a grande inovação que traz o alvará de funcionamento através dessa plataforma, porque antes o cidadão solicitava o alvará, a Prefeitura iria fazer a vistoria no local, verificar as condições e depois emitir a licença que ele tinha pedido. Atualmente, nós invertemos esse modelo de licenciamento, então nós confiamos na palavra do cidadão, nós confiamos na integridade dos dados que ele apresenta e, posteriormente, nós programamos, a partir do número de alvarás que nós temos, a nossa fiscalização para que a gente possa manter esse controle urbano, né? De fato, importante não é, quando a gente fala importante para o município, é importante para a cidade. Todo mundo precisa de uma cidade controlada, uma cidade organizada, uma cidade que a gente se sinta bem e sinta que a cidade está crescendo de forma ordenada. Por isso que é importante a emissão do alvará de funcionamento. Marcelo, em relação ao alvará de funcionamento social, o alvará social, qual é a diferença dele para o alvará normal? A única diferença dele é a taxa, né? O alvará social tem os mesmos requisitos do alvará de funcionamento, ele tem a mesma finalidade, como já foi exposto anteriormente, mas ele tem uma taxa diferenciada. Então, para os pequenos negócios, micro e pequenas empresas, ele tem uma taxa fixa de R$50. E para os microempreendedores individuais, é gratuito, e também para aquelas organizações filantrópicas sem fins lucrativos, também é gratuito. Então, a única diferença dele é a taxa mesmo. O normal hoje, o alvará de funcionamento normal, está quanto a taxa? O alvará de funcionamento normal, ele é cobrado a partir da área. Quando ele não é social, a partir da área. Então, ele tem até 40 metros quadrados, ele vai custar R$230. Acima de 40 metros quadrados, a cada metro quadrado, ele adiciona R$6 e alguma coisa assim, R$6,30, R$6,50. Então, ele é cobrado pela área. O alvará social não, ele tem uma taxa fixa, única, independente da área, independente pelo porte da empresa, se você for uma pequena empresa ou se você for uma instituição filantrópica. Agora, para ter acesso
ao alvará social, é necessário se enquadrar em determinados pré-requisitos, né? Sim, que é exatamente isso. Você precisa ser uma empresa, uma microempresa ou empresa de pequeno porte, né, formalizada, ou você precisa ser um microempreendedor individual, que são os MEIs, ou então você precisa ser uma organização filantrópica sem fins lucrativos. Nesse caso, você apresenta um título de utilidade pública, né, que é que te dá esse título de que você faz esse trabalho sem fins lucrativos e aí você solicita seu alvará e ele sai automaticamente com isenção. Marcela, a gente falou no bloco anterior sobre os negócios que se enquadram no pedido, na solicitação do alvará social. Mas há o caso também aí, não só dos pequenos negócios, como também das entidades filantrópicas. Como é que é o enquadramento, como é que essas entidades elas fazem para solicitar o alvará social? Essas entidades, elas precisam ter um documento chamado Título de Utilidade Pública, que ele é solicitado à prefeitura, no caso, e ele solicita e sai um decreto, portaria, decreto, informando que aquela entidade, ela se enquadra nesse tipo de atividade beneficente e que não tem fins lucrativos, que é um dos pontos mais importantes para que ele possa conseguir a isenção. O alvará, seja o social ou o alvará normal de funcionamento, ele é um documento importante para que aquele estabelecimento possa funcionar. Quais são os riscos de vamos dizer, um estabelecimento comercial que funciona sem o alvará de funcionamento? Assim, primeiramente, para o estabelecimento, a questão da fiscalização, né? Você vai estar exposto a uma fiscalização, a ter que pagar alguma multa, ser autuado, e isso para o estabelecimento é ruim. Mas a gente pode ir além disso também, sabe, Rogério? A gente pode falar do dano que isso causa para a própria cidade. Então, se eu sou uma empresa que estou irregular, que a minha atividade está sendo exercida de forma irregular, aquilo ali causa um prejuízo para a minha vizinhança e para a sociedade como um todo. E muitas vezes a falta do alvará leva em conta também o fato de que aquela empresa não só não tem o documento, como também pode estar funcionando ali de uma maneira que possa apresentar algum tipo de risco, né, para a vizinhança, né? É muito comum a gente ver situações quando há, por exemplo, um incêndio, vai se verificar e não tem um alvará de funcionamento porque o próprio poder público ali não teve como avaliar como é que estava o funcionamento ali da empresa, estava funcionando de uma maneira legal, né? Isso é exatamente assim, é o papel do alvará de funcionamento, é atestar que a sua empresa ela está formalizada, que ela está com o seu funcionamento regularizado diante da prefeitura, né? Marcela, e em relação ao tempo, um alvará de funcionamento, ele tem um prazo de validade? A pessoa precisa fazer uma renovação a cada período? Como é que funciona essa questão dos prazos? Sim, o nosso Código Tributário trouxe a renovação de 1 ano para os alvarás de funcionamento, né? Tanto os alvarás que não são alvará social, quanto os alvarás social. Taxa, a mesma taxa da sua emissão. Então, se eu emitir um alvará de funcionamento com a taxa do alvará normal, a minha renovação vai ser essa taxa. Se o meu alvará é social, todas as minhas renovações também vão ser com a mesma taxa do social ou isento, quando ele for isento de taxa. Né? Mas tem um tempo de frequência? O alvará ele tem um tempo de validade, digamos assim? Sim, ele tem a validade de 1 ano. De um ano, exatamente. Então, tem que ser renovado a cada ano, seja o social ou o normal? Qualquer um dos tipos de alvará, pelo Código Tributário, tem que ser renovado anualmente. E me fala, qual foi o impacto, assim, depois que começou a funcionar o Fortaleza Online, com esse contato virtual e também da possibilidade de haver aquela análise mais rápida? Qual foi o impacto em relação à questão da quantidade de alvarás emitidos aqui na capital? Isso aí a gente tem o número antes do Fortaleza Online e depois do Fortaleza Online, né, que eu vou apresentar aqui para vocês, que em 2012 nós tínhamos 1.300 licenças emitidas para a Fortaleza inteira, né, para uma Fortaleza de um porte que é. E em 2019 nós chegamos a quase 50 mil licenças emitidas.
ao todo, não só alvará de funcionamento. Isso mostra exatamente que quando você simplifica o processo de licenciamento, você aproxima o cidadão do poder público. Então, você confia na palavra do cidadão, você promove essa melhoria, essa agilidade do setor público para atender o cidadão e você consegue aumentar o número de licenças. E quando a gente fala que aumenta o número de licenças, nós aumentamos a cidade formalizada e legalizada, né? Qual o tempo hoje para a emissão de um alvará de funcionamento e como é que era antigamente? Antigamente, você levava em torno de 90 dias porque ele tinha uma análise prévia, né? O cidadão protocolava o processo, apresentava a documentação, havia uma vistoria no local e o alvará era emitido no final desse processo. Com o Fortaleza Online, nós invertemos esse processo. O cidadão acessa o sistema, informa os dados ao sistema, emite o alvará dele imediatamente, quando ele é isento de taxa, ou em até 30 minutos, quando ele precisa fazer algum pagamento, né, por causa da compensação bancária, ou seja, em até 30 minutos, você tem o seu alvará, que antes era de 90 dias, e você pode exercer a sua atividade e já começar o seu empreendimento a partir da emissão desse alvará. E isso em relação a essa questão do tempo, a diferença, a gente até conversava aqui fora do ar, isso gerou um dinamismo maior dentro da própria Secretaria de Urbanismo e Meio Ambiente, porque antigamente tinha o funcionário que tinha aquela história de estar carimbando documento, conferindo documento. Hoje gerou uma agilidade muito grande no funcionamento da própria secretaria, né? Isso, as funções mudam, né? Antigamente, a pessoa que estava analisando papel e carimbando e assinando, hoje ela está pensando como é que ela pode melhorar o sistema para disponibilizar mais serviços e melhorar, simplificar ainda mais para o cidadão. Como é que é a questão do acesso ao Fortaleza Online? Como é que hoje o cidadão que quer realmente já hoje pensar em abrir o seu próprio negócio, formaliza ali a empresa, precisa ali da emissão do alvará, como é que ele faz? Ele faz um cadastro como se fosse um cadastro de rede social, muito simples. A partir desse cadastro, ele solicita o alvará de funcionamento dele ou a outra licença que ele tenha necessidade, seja de construção, seja ambiental. Nós temos aí um rol de 53 serviços disponíveis para o cidadão atualmente no Fortaleza Online. Após fazer o cadastro, ele acessa e já emite o alvará dele. Então, não tem um processo entre ele fazer um login e esperar o alvará. Ele faz o login e já emite o alvará dele automaticamente. E, Marcela, tem um detalhe aí que, assim, os próprios efeitos da pandemia do coronavírus, né, do novo coronavírus, esses efeitos, eles provocaram, vamos dizer assim, uma procura ainda maior das pessoas através do modo virtual de atendimento. Isso, de certa forma, agilizou ainda mais um processo que já vinha sendo virtualizado já há algum tempo, né, dentro do atendimento da Selma, né? Justamente, porque antes de março, né, desse ano, antes da pandemia, nós tínhamos apenas o Fortaleza Online como uma plataforma virtual para o cidadão. A partir do momento que essas novas regras sanitárias de isolamento social, essas restrições de deslocamento foram impostas, nós precisamos pensar rapidamente numa forma de continuar a atender o cidadão da melhor forma possível, porque a cidade não podia parar. Então, nós disponibilizamos a plataforma do licenciamento digital, que ela complementa, né, o nosso trabalho de licenciamento. São todos os serviços que ainda não estão no Fortaleza Online, estão no licenciamento digital virtualizados. E também os atendimentos da Selma hoje são 100% remotos. Ou seja, hoje o cidadão que quer fazer qualquer tipo de solicitação de qualquer licenciamento, forma de licenciamento, ele tem condição hoje de fazer isso tudo de forma remota, sem a necessidade da presença física na sede do órgão. Exatamente. Não é nem só sem a necessidade, desse procedimento físico nem existe mais lá na Selma, né? Então, você sempre, a única opção agora ou é o Fortaleza Online ou é o nosso licenciamento digital, tudo de forma remota. Olha, com a evolução no processo de desburocratização e incentivos ao empreendedorismo no município de Fortaleza, o alvará social hoje corresponde a cerca de 72,5% dos alvarás emitidos, desde a vigência do Código da Cidade, ou seja, 66,7% pagando o valor anual de R$ 50 e 5,8% isentos da taxa, que é exatamente o microempreendedor individual, que precisavam também de alvará de funcionamento para atuar nos seus ramos de negócio. Ô Marcela,
dentro dessa visão, né, de favorecer o empreendedorismo aqui em Fortaleza, a questão do alvará social também é mais uma forma de incentivo para que as pessoas possam iniciar o seu próprio negócio, né, o seu ramo de atividade dentro da legalidade, dentro do que determina a lei municipal, né? Exatamente, Rogério, até porque você falou aí que 72,5% dos alvarás que são emitidos são alvará social. Então, olha só como isso representa a quantidade de pequenas empresas que movimentam a grande parte da nossa economia. E esse fenômeno não acontece só em Fortaleza, acontece no Brasil inteiro. Então, por isso a importância de desburocratizar cada vez mais para trazer a formalidade para essas pequenas empresas que, de fato, movimentam a economia do nosso país. E que dá, vamos dizer assim, uma outra perspectiva para essas pessoas que saem da informalidade, até no sentido de que com a empresa formalizada ele tem total condição de ter acesso a outros tipos de incentivos, um financiamento bancário, além de estar devidamente legalizado junto ao município, né? E além do que você falou, de poder vender o produto dele para um supermercado, para uma padaria, poder inserir o produto dele no mercado, né? Então isso é muito importante. Você movimenta a economia local a partir do alvará de funcionamento, de permitir que essas empresas se formalizem diante da prefeitura. Marcela, um outro ponto assim que é importante realmente ressaltar ao nosso telespectador é o fato de que a questão do acesso até a formalização e também um pedido de licenciamento, hoje quem realmente resolve empreender, buscar o seu primeiro negócio, tem toda uma orientação por parte da Prefeitura. A própria Secretaria de Desenvolvimento Econômico mantém esses núcleos de atendimento, até de orientação, para não deixar, por exemplo, no caso aí, quem precisa ter o alvará de funcionamento, não deixar de solicitar esse documento, né? Exatamente. Então, nós damos também suporte. A Prefeitura de Fortaleza promove esse suporte para o cidadão, né? E é por isso que foi importante você falar dos atendimentos, porque os nossos atendimentos remotos também englobam isso, né? Nós temos esse suporte, tira dúvidas, não só para alvará de funcionamento, mas para qualquer outro tipo de serviço que a SEUMA oferece. Então, nós temos esse serviço de atendimento remoto que o cidadão pode agendar, marcar uma hora com o analista da SEUMA e ele vai ter todo esse suporte, todas as informações que ele precisa para se formalizar. Como é que ele faz para ele ter acesso a esse tira-dúvida, a essas informações, até mesmo antes de fazer essa formalização no sentido do pedido do alvará de funcionamento? Isso é importante para que ele possa tirar as dúvidas e se antecipar, né? Ele pode solicitar esse atendimento através da pré-análise, é um serviço de pré-análise, a partir do nosso canal de urbanismo e meio ambiente. Então ele digita lá urbanismo e meio ambiente e aí vai aparecer a opção de atendimento pré-análise e ele pode solicitar o atendimento dele agendado com o analista da SEUMA. Isso pode ocorrer através do portal da Prefeitura, né? Também, ele também é um caminho através do portal da Prefeitura. Marcela, assim, na tua visão, você já está aí há 4 anos já atuando dentro da Secretaria de Urbanismo e Meio Ambiente. Qual o impacto, vamos dizer assim, dessa desburocratização, podemos falar assim, na questão do atendimento da SEUMA, através do Fortaleza Online, da possibilidade de se fazer a solicitação de vários tipos de licenciamento através de forma virtual, de forma remota? Qual o impacto dessa desburocratização, vamos dizer assim, até para a melhoria, para o funcionamento da cidade como um todo? Rogério, antes da gente falar em desburocratização, é importante a gente entender que ela não começa no sistema, o sistema é uma ferramenta, né? Mas que desburocratizar parte da mudança de pensamento do poder público. Então, parte da mudança das leis que estão atrasadas, que não servem, que não refletem mais a realidade da nossa cidade. Então, a gente precisa, primeiro, mudar a legislação, foi isso que foi feito esse trabalho pela SEUMA, mudar as legislações que estavam ultrapassadas, que não permitiam, por exemplo, que o Fortaleza Online acontecesse. Porque a lei anterior dizia que o cidadão precisava ter uma análise e uma vistoria prévia. Então, quando você remove esses dispositivos que causam esse atraso, tira excesso de documentação, tira excesso de regras que não tem necessidade, você consegue simplificar o processo e trazer o cidadão para dentro do poder público. Ele se sente pertencente da cidade dele, né?
E essa modernização tem sido bastante reconhecida, até em nível nacional, Isso. por conta da agilidade que gerou com que, vamos dizer, a quantidade de licenças emitidas aumentasse e o tempo-resposta para o cidadão diminuísse, né? De 90 dias para 30 minutos, que é um tempo bastante considerável, né? Então, isso realmente fez muita diferença. E você acolher acolher esses negócios, essas construções, pequenos e grandes negócios, pequenas e grandes construções, e permitir que a cidade se desenvolva de uma forma organizada, que é o nosso objetivo. A forma como vocês estão fazendo gerou até o interesse aí de prefeituras de outros municípios Exato. brasileiros, fizeram com que já que muitos técnicos viessem para conhecer Exatamente. a ferramenta do Fortaleza Online, que tem funcionado tão bem, né? Nós já fomos para vários estados e vários estados já vieram nos visitar para que nós pudéssemos apresentar essa ferramenta, né? E a gente sempre fala para eles o que eu falei para você. Sistema é só uma ferramenta, né? A gente precisa mudar de fato a relação do poder público com o cidadão. Isso é o mais importante. O que aconteceu mais recente é que, se não me engano, a última vez até que eu conversei com a Agda Muniz, que é a secretária da Selma, o atendimento, vamos dizer assim, digitalizado da Selma já correspondia, né, de todos os serviços oferecidos, era 99% e tudo, estava faltando só um pequeno percentual, Isso. que eram alguns serviços que ainda precisava de haver um atendimento, não me lembro nem se era presencial, mas agora se chegou a 100% de digitalização, né? Nós temos hoje 100% de procedimentos virtualizados, digitais. A Selma hoje é 100% digital, né? Nós temos 94% do licenciamento através do Fortaleza Online, que ele é automático e sem análise, sem vistoria, sem interferência de servidor público. Então, o restante, esses 6%, representa o licenciamento de processos que, por conta da lei, ainda necessitam dessa vistoria, dessa análise prévia, mas estão virtualizados. Eles acontecem com protocolo e análise virtuais. Que é exatamente o que você estava falando agora, é quando o cidadão ele tem uma conversa com o técnico, com o analista, mas também através do sistema, né? Exato, sem sair de casa, tudo feito de forma virtual. Maravilha. 100%. Marcela, obrigado pela sua presença. Obrigada Você estreando também. aqui na TV Terra do Sol. Muito bom aí essas explicações que são fundamentais para quem pretende empreender aqui no município de Fortaleza e que precisa realmente de agilidade em conseguir suas licenças, a sua formalização para poder realmente aí gerar emprego e desenvolvimento para a cidade. Muito obrigado pela sua presença. Obrigada também, Rogério. Nós vamos ao intervalo. Daqui a pouquinho eu volto com mais informações para você aqui pela TV Terra do Sol. É um instante só.